Transformações do plano do plano. Equipe: Ellen Abdala, Matheus Ferreira e Samuel Lucas. Professor Jorge Ney. Álgebra linear. Bom, nós vamos falar nesse trabalho um pouco sobre as transformações lineares, a expansão ou contração uniforme e, junto com isso, a expansão através de uma escala A em direção ao eixo x e em direção ao eixo y. Reflexão em torno do eixo x, y e da origem, e em relação às bissetrizes nos quadrantes pares e ímpares, onde as retas nos pares são y igual a menos x e na reta nos ímpares é x igual a y. Também vamos falar um pouco sobre a rotação de um ângulo, cisalhamento horizontal, translação e para fixar alguns exercícios. As transformações lineares podem ser definidas, por exemplo, como sejam dois espaços vetoriais W e V sobre um corpo K, chama-se de transformação linear toda aplicação de transformação de V em W, que satisfaz as condições seguintes. A primeira é que a transformação da soma de dois subespaços vetoriais tem que ser igual à soma das transformações dos mesmos subespaços. E na segunda é que a transformação de um escalar que multiplica um espaço vetorial pode ser substituída por um escalar que multiplica a transformação desse espaço vetorial. Expansão ou contração uniforme. Definição. Esse método é responsável pela expansão ou contração de um ponto ou vetor no plano, tendo como principal dominante o valor de um escalar. Existem três tipos de expansão ou contração. Através de um escalar qualquer chamado alfa, na direção do eixo x e na direção do eixo y. Através de um escalar a, o ponto é expandido em direção aos eixos x e y através da multiplicação do ponto por um escalar qualquer, alfa. Ou seja, tendo um ponto 2, 2, como podemos ver no exemplo abaixo, o escalar multiplica os dois pontos por igual. Ou seja, o ponto resultante será múltiplo do ponto anterior. Por exemplo, tendo um ponto 2, 2, onde x é 2 e y é 2, ao multiplicar por um escalar de, por exemplo, 2, o ponto resultante será 4, 4, que seria, e se eu olhar em um gráfico, como por exemplo nessa figura abaixo, seria uma imagem bem mais abrangente, seria um ponto bem maior do que o ponto anterior. Em direção ao eixo x, uma transformação aplicada na direção do eixo x é quando o escalar, quando uma variável qualquer, multiplica apenas o x do ponto. Sabemos que um ponto no plano tem um x e um y. Na transformação na direção do eixo x, o único valor multiplicado pela escalar seria o x. O y ficaria sempre o mesmo. Seria sempre multiplicado por 1 quando colocado pela matriz de transformação. Como pode ver, o ponto x e y é multiplicado por alfa pela matriz alfa 0, 0, 1, que no final de multiplicação apenas o x é afetado pelo valor. Em direção ao eixo y, é uma definição bem similar à direção ao eixo x. A diferença é que o ponto alterado seria apenas o y. O y seria multiplicado pela escalar, enquanto o x está sendo multiplicado pelo valor neutro. Reflexão. Responsável por efetuar um efeito semelhante ao de um espelho, relativamente a diferentes pontos de vista. Existem três tipos de reflexão: em torno do eixo x, em torno do eixo y e em torno da origem. A reflexão em torno do eixo x leva um ponto qualquer, um px, y quaisquer, a sua imagem px menos y, simétrica em relação ao eixo x. Ou seja, nesse método a gente precisa de um ponto, por exemplo, um ponto 2, 3, onde x é 2, y é 3, e para conseguir sua reflexão em torno do eixo x, apenas vamos mexer no valor de y, multiplicando y por sua inversa. Assim, por exemplo, no ponto 2, 3, ao multiplicar y pela sua inversa, teremos o ponto 2 menos 3, que, por exemplo, no gráfico abaixo, o x e o y são multiplicados pela matriz 1, 0, 0, menos 1, e assim apenas o y muda seu valor. E como pode ver no gráfico, a representação gráfica, o ponto x continua mesmo na reta e o y continua do mesmo tamanho, o quadrado, o retângulo formado. Ao descer para lá para o quarto quadrante, apenas o y fica negativo, o valor de x continua o mesmo. Reflexão em torno do eixo y. Leva um ponto qualquer P, x, y, a sua imagem P menos x, y, simétrica em relação ao eixo y.
Como na reflexão em torno do eixo x, a em torno ao eixo y é bem semelhante. A diferença é que a transformação é no y. Por exemplo, o x que vai ser transformado, vai ser multiplicado pelo valor inverso. Como pode ver na matriz abaixo, o ponto x e y é multiplicado pela matriz menos 1, 0, 0 e 1. Ao fazer as contas dessa multiplicação, o valor x irá transformar a menos x e o valor y continuará a y. Reflexão na origem. Ele vai transformar um ponto px, y qualquer, em seu inverso p de menos x e menos y. Ou seja, você vai ter um ponto e um x e um y qualquer e vai multiplicar por a inversa de ambos. Por exemplo, se o ponto for 2, 2, vai multiplicar e por sua inversa vai ficar o ponto menos 2, menos 2. A representação gráfica mostra isso claramente. O ponto invertendo completamente do primeiro para o terceiro quadrante. Em relação à bissetriz dos quadrantes pares na reta y-x, realiza a reflexão da origem e transforma os obtidos nos seus simétricos. Dessa forma, o ponto x e y passa a ser o ponto menos y menos x. Para realizar essa transformação, essa reflexão, primeiro temos que achar as inversas dos pontos. Por exemplo, um ponto 2, 2, seu inverso seria menos 2, menos 2. E para achar, em relação à bissetriz dos quadrantes, esses pontos, depois que transformamos eles em suas inversas, um ponto menos x, menos y, trocamos os valores de x e y. Ou seja, 1.32 ficaria menos 3, menos 2, e depois trocaria os valores de x e y, virando o ponto menos 2, menos 3. Em relação aos quadrantes ímpares, x igual a y, ela troca a posição entre as coordenadas de um ponto x e y. Ou seja, no primeiro quadrante, um ponto que existe pode ser o ponto 2, 2. Esse ponto 2, 2, a gente simplesmente poderia trocar o valor de x pelo de y, continuaria sendo o ponto 2, 2. E esse ponto já estaria no seu reflexo, no seu próprio reflexo em relação às bissetrizes dos quadrantes ímpares. A rotação de um ângulo. Para rotacionar um ponto qualquer, deve-se seguir a transformação linear. Você deve multiplicar um ponto pela matriz cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ e cosseno de θ. Ou seja, eu tenho dois pontos quaisquer e eu tenho um ângulo. Por exemplo, eu vou rotacionar, por exemplo, um ângulo de 90 graus. Aí o cosseno de 90 graus 0, o seno de 90 graus 1, menos seno de 90 graus menos 1 e novamente cosseno de 90 graus 0. Ou seja, eu multiplicaria o ponto, por exemplo, 2, 2 por 0, 1, menos 1 e 0. E esse ponto que daria dessa multiplicação seria o ponto no plano cartesiano já rotacionado 90 graus. Cisalhamento horizontal. O cisalhamento horizontal transforma determinado retângulo em um paralelogramo da mesma base e altura, mantendo o volume constante. Ou seja, ao aplicar a forma do cisalhamento, ele, por exemplo, é dado um fator qualquer de cisalhamento, por exemplo 3, em um ponto, por exemplo, ponto 2, 3, onde x é 2 e y é 3. Para que seja aplicado o cisalhamento, é usada a fórmula em que o ponto x ele é alterado pelo valor dele mesmo, somado com esse fator dado no enunciado, multiplicado pelo valor de y. Como o ponto citado anteriormente é 2, 3, então o ponto x agora seria 2 mais o fator 3 e o ponto y que é 3. 3 vezes 3, 9, 2 mais 9, 11. Ou seja, meu novo ponto, que antes era 2, 3, após o cisalhamento de fator 3, vira o ponto 11, 3. Translação. Cada ponto na figura move uma distância em uma dada direção, sem mudar de tamanho ou forma. Ou seja, você vai alterar os valores em um ponto x e y de uma maneira que a imagem formada, como pode ver nessa imagem aqui citada, essa imagem não é alterada em nenhum ponto. Os pontos x e y são mudados de acordo com que eles representem exatamente a mesma imagem. Eles não troquem de posição em nenhum momento para que seja mantido aquele formato. Agora vamos fazer alguns exercícios de fixação. Questão. Considerando um vetor V igual os pontos 4 e 2, eu quero saber a sua reflexão em torno do eixo x, a sua reflexão em torno do eixo y
e a sua reflexão em torno da origem. Eu também quero saber um ponto considerando o cisalhamento horizontal de fator 2, e também eu quero saber o ponto considerando a rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Para mostrar um ponto em torno do eixo X, eu tenho o ponto 4,2 e, como citado anteriormente, para saber a sua reflexão em torno do eixo X, eu vou alterar o valor de Y. O valor de X não vai mudar e eu vou girar em torno do eixo das abscissas, multiplicando apenas o Y pela sua inversa. Dessa forma, o ponto 4,2 vira o ponto 4 menos 2. A sua reflexão em torno do eixo Y. O valor de Y não vai mudar e apenas o valor de X vai ser multiplicado pela sua inversa. Dessa forma, o ponto 4,2 em sua reflexão em torno do eixo Y vai virar o ponto menos 4 e 2. Vai ser multiplicado pela matriz de transformação e apenas o valor X vai ser alterado no valor. Vai ser multiplicado pelo seu inverso, que no caso menos 1. E a sua reflexão em torno da origem, ambos os pontos são multiplicados pelo seu inverso, pelo seu fator de inversão, que no caso é menos 1. Ou seja, o ponto 4,2, ambos os pontos são multiplicados por menos 1, e o ponto resultante fica com menos 4 e menos 2. E mostre o ponto considerando o cisalhamento horizontal de fator 2. Eu tenho o ponto 4 e 2. Agora, como vimos no exercício do cisalhamento, o ponto 4,2, o que eu vou mudar no cisalhamento horizontal é apenas o valor de x. O valor de y nunca vai mudar. Ou seja, o valor de x vai ser alterado por aquela fórmula x mais o meu fator, que na questão 2, vezes o meu y, que também é 2. 2 vezes 2, 4. Aí x mais 4, 8. Então meu novo valor de x é 8. E meu valor de y se manteve, criando o ponto 8,2. E a última letra, mostrando um ponto considerando a rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Eu vou multiplicar 4 e 2 pela matriz dos cossenos e senos, aquela vista anteriormente, que é cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ e cosseno de θ. Como a rotação é de 90 graus, o cosseno de 90 graus é 0 e o seno de 90 graus é 1. Ou seja, eu vou multiplicar 4 e 2 pela matriz 0, 1, menos 1 e 0. Ao fazer essa multiplicação, eu encontrei o valor menos 2 e 4. Esse valor será o valor exatamente do meu ponto após rotacioná-lo a 90 graus. Pode observar aqui no gráfico que ficou exatamente no mesmo ponto no segundo quadrante. Ficou a mesma distância que de y, que era x. Ponto 4,2 ficou menos 2,4. Agora, algumas referências que nós usamos para fazer esse trabalho. Pegamos muitos textos na internet, principalmente o livro de álgebra linear do Boldrini, José Luiz Boldrini, dado na disciplina de álgebra linear pelo professor Jorge Ney. E os gráficos apresentados na resolução das questões fizemos no site do Desmos. É uma ferramenta muito boa para a construção de gráficos. E é isso. Esse foi o trabalho de transformações do plano no plano, apresentado pelos alunos Ellen Abdala, Matheus Ferreira e Samuel Lucas, do IFCE do campus Aracati, e espero que tenham gostado.